E aí pessoal, tudo bem? Estamos na nossa 10ª aula aqui do PHP do jeito certo. E nessa aula a gente vai falar sobre banco de dados. PHP é uma linguagem antiga e muitas funções já deixaram de ser utilizadas e outras foram substituídas. Um exemplo de funções que foram substituídas dentro do PHP são as que manipulam um banco de dados. E a partir da 5.5 MySQL Extension, vamos lá, a extensão MySQL para o PHP não está mais em desenvolvimento ativo e foi oficialmente descontinuado no PHP 5.5. Então todas as funções PHP que começavam com MySQL você já não vai encontrar porque elas foram descontinuadas. E quem tinha aplicação com esse tipo de função vai ter que substituir pelas funções mais novas. Então hoje são utilizados no MySQL dois tipos de extensões, como a extensão MySQL e o próprio PDO. Tá? Então o PDO já é uma API de acesso ao banco de dados. Um tutorial mais completo sobre o PDO a gente vai encontrar neste link aqui. A extensão PDO é uma biblioteca para abstração de dados. Então vamos dar uma olhada aqui como que ficaria dentro do MySQL. Então eu tenho lá uma variável, tá? Pode ser dado qualquer nome aqui, BD, o que você quiser, conexão, né? Muita gente chama de com, né? Com dois N's aqui, faz ele receber então a instanciação da classe. Então isso aqui vai ser um objeto e aqui estou instanciando o objeto a partir da classe PDO, e ela no seu construtor pede lá algumas informações. Esse hostexemplo.com vai ser o localhost, o nome da base de dados, o usuário e a senha. Então isso aqui faz a conexão com o banco. Para mim poder pegar alguma coisa do banco de dados, eu preciso criar um statement. E aí eu tenho o meu objeto PDO e eu quero o método desse objeto PDO, o método carry. Para acessar qualquer método de uma classe, eu tenho que usar aqui menos sinal de maior. E, na verdade ele está apontando, olha, PDO, eu quero o seu método carry. E o método carry ele precisa de um parâmetro. E esse parâmetro nada mais é do que o que você passar ali dentro para ele. Nesse caso aqui, o carry é uma consulta, eu estou passando um select para ele. A linha de baixo aqui, a gente tem essa variável row, ou seja, o que vai ser retornado desta consulta. E aí a gente tem aqui ó, o statement, né, que está recebendo lá alguma coisa que vem via PDO. E eu vou acionar o método fetch, né, e aí ele vai executar para mim esse método do PDO. Então PDO fetch a socket. Se eu quiser ver o que foi retornado por aqui, eu tenho que mandar imprimir. Então a comando de impressão no PHP é o echo, e aí simplesmente vou usar uma função do HTML que é o HTML entire, e aí ele vai escrever para mim o que ele retornou dentro da consulta. PDO ele não irá traduzir suas consultas SQL ou emular funcionalidades que não existem. Ele simplesmente conecta múltiplos tipos de banco de dados com a mesma API. E aí eu vou dizer aqui dentro, ó, aqui está escrito MySQL, qual que é o tipo de conexão com o banco de dados que eu vou utilizar. Ele traz para a gente um exemplo de uma forma incorreta de fazer consulta no banco de dados. Por que incorreta? Olha só, eu não estou fazendo nenhum tratamento nessa variável aqui que vai vir via navegador. Isso permite a um hacker a fazer a invasão no seu banco de dados, porque ele vê simplesmente que lá em cima, na linha de endereço, o que está sendo passado de informação. E aí essa prática é chamada de SQL Injection. Então a forma correta de fazer essa integração aqui, né, do meu select, né, usando a cláusula where, com um dado que vai vir por parâmetro, a forma correta seria essa daqui, né? Então vou ter lá minha conexão com o banco de dados, vou ter lá o meu prepare, né? Então ele vai estar preparando o select, e eu falo para ele, ó, o parâmetro é o ID, mas tá vendo que não tem o get aqui? O get foi jogado para um statement. Então o bin param que ele vai receber é o ID. O segundo parâmetro vai ser o get, que vai vir lá na linha. E o terceiro parâmetro é o cara que vai higienizar esse cara, ou seja, se tiver algum tipo de caractere de escape,
esse cara aqui vai fazer a limpeza dessa variável e aí o ID vai receber já essa variável aqui, que veio pelo método get limpa, e ele vai fazer executar sem problemas, tá? Então essa aqui seria a forma correta de fazer a consulta. Também existe algumas formalidades, né? Às vezes a gente está iniciando em PHP, a gente não tem muita ideia de como fazer o retorno, né? Banco de dados. E aí o que a gente faz? Simplesmente monta a consulta, né, do banco de dados já dentro do for each e já joga para a variável row, né, para a linha que ele vai retornar o resultado da sua consulta. E aí uma outra prática meio esquisita que a gente acaba no começo fazendo é colocar já toda a extensão aqui do arquivo. Então não há um delimitador, alguma coisa do tipo que fala assim, ó, selecione somente tal pessoa, né? Aí ele volta uma página extensa lá com várias variáveis que talvez você não iria utilizar. A parte básica é você separar isso aí, né? Separar as funcionalidades dessa consulta. Então, por exemplo, aqui tem uma função chamada getAllFull que vai fazer a consulta lá no banco de dados. O retorno dele vai ser o SQL. Aí dentro do for each eu vou ter o getAllFull lá fazendo a consulta no banco de dados, jogando para a linha. Bom, aqui já deu uma filtrada nessa informação, né? Nessa consulta aqui eu separei já o que estava tudo num lugar só, separei em dois locais, já melhorou um pouquinho o entendimento. Só que ainda quando gerar um erro vai ser difícil identificar onde que o erro está. Então um dos padrões, né, é você gerar um modelo. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, um modelo muito próximo do MVC. Eu tenho uma página, né, tem um arquivo em PHP chamado full.php. Nesse cara a gente vai ter lá a conexão com o banco de dados, a inclusão de um modelo chamado fullModel.php, a instanciação desse modelo. Nota que na instanciação do modelo, o objeto construtor ele pede ali uma conexão com o banco de dados. Então o DB está sendo aqui, é esse objeto aqui que vai ser a conexão com o banco de dados. Após isso daqui eu vou incluir a view que vai mostrar o conteúdo da página. Então olha só, só nesse arquivo aqui eu tenho a inclusão de vários conceitos do PHP. Vamos olhar o model. O model é a nossa classe, né? Então aqui a gente tem lá a class full. Ele tem um atributo chamado BD e no seu construtor a gente tem lá PDO BD, ou seja, ele está esperando um objeto do tipo PDO. E aqui a gente fala que esse banco de dados vai receber, essa conexão do banco de dados vai receber essa conexão que vai vir por parâmetro aqui. Dentro desta classe, a gente tem a consulta ao banco de dados. Agora eu separei, veja só. Aqui eu tinha o full, que fazia toda a conexão e a chamada, o modelo da classe, e agora eu tenho a visualização. Esse aqui é o front-end para o usuário. No front-end para o usuário, eu vou ter lá o que? PHP for each, né? Então aqui vai ter um loop. Esse loop vai ter o full list. E quem que é o full list para a gente aqui? Full list é o nosso objeto. Então eu tenho o objeto full list aqui, retornando uma linha. Cada linha minha aqui em PHP vai fazer a impressão do campo. Aí no final aqui tem um end for each. Tá? Então praticamente isso que a gente acabou de ver aqui é o que todos os frameworks conseguem fazer. Por fim aqui a gente tem as camadas de abstração. Então alguns frameworks fornecem sua própria camada de abstração, que pode ou não sobrepor ao PDO. Esses muitas vezes simulam características de um sistema de banco de dados, que outro banco de dados não possui, envolvendo suas consultas em métodos PHP, dando-lhe a abstração real do banco de dados em vez de apenas uma abstração da conexão como o PDO oferece. Isso obviamente adiciona um pequeno peso, mas se você estiver construindo uma aplicação portátil que precisa trabalhar com MySQL, PostgreSQL e SQLite, então esse pequeno peso vai valer a pena pela limpeza e menos linhas de código. Algumas camadas de abstração foram construídas utilizando o padrão namespaces da PSR 0 ou PSR 4. E na nossa próxima aula a gente vai fazer um uso de um framework para interagir com o banco de dados, né, fazer persistência do banco de dados, chamado RedBean. Ele não está aqui aparecendo para a gente, tá? Mas é mais um exemplo prático que a gente vai criar. Obrigado e até mais.